que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, a palavra. Aquela que diz: haja luz, houve luz. Amém. Esse é o poder da palavra. Quando você toma Deus e sua palavra, meu irmão, o inferno estremece. Como diz o mensageiro, o cristão mais fraco, o homem, a mulher, o cristão mais fraco que ele seja, quando ele dobra os seus joelhos perante Deus, meu irmão, minha irmã, sabe você que o inferno tem, Satanás tem medo, porque você está se curvando perante o Criador. E Satanás, embora seja adorado como Deus, ele se segue. Ele é apenas uma criatura. Ele é um breve. Ele te acusa. Ele te prega peça em sua mente. Ele te aponta o caminho pura ilusão. Mas cabe a você, a palavra de Deus diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu vou resistir a ele com a palavra? Como Jesus nos deu exemplo, quando ele estava no deserto, 40 dias, 40 noites, Satanás chegou a ele e disse: se tu és o filho de Deus, permite que estas pedras tornem pão, porque ele sabia que Jesus estava com fome. Aleluia! Mas Jesus diz a ele: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é um maná quentinho, sendo entregue para você nesta manhã de sábado. O pão vindo do céu, a palavra perfeita, imaculada, sem manchas. Aleluia! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém. E ele venceu, meu irmão. Satanás muitas vezes ele usa a própria palavra para te confrontar, para te enganar, como fez com Eva. É assim que Deus diz: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela diz que toda a árvore comereis livremente, mas da árvore da ciência que está no meio do jardim, que era a árvore do bem e do mal, dessa não comereis dele, nem toqueis, para que não morrais. A árvore da ciência do bem e do mal é Satanás. A árvore da Bíblia, todos nós sabemos que é Jesus Cristo. E o fruto da vida eterna, o dom do Espírito Santo. Mas a árvore da ciência do bem e do mal é o próprio Satanás, aonde ele enganou ela, e ali é onde ela caiu, porque ela deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. E assim, quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para ouvir a serpente, para ouvir o maligno, o homem, a mulher, cai. Mas a palavra de Deus diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Ele é um breve, ele que tem que fugir. Jesus disse: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Como eu vou vencer, irmão? Como eu vou vencer, irmão? Tome Deus em sua palavra. A palavra de Deus, ela é espada. Ela é a espada que corta demônios. Não há inferno, irmão, que pare, irmão, em frente de você quando você está com Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele abre esse caminho para você andar. Quando você está imunizado pela palavra, como esteve Sadraque, Mesaque e Abednego, eles creram na palavra. Nabucodonosor jogou eles na fornalha quente, ardente, 70 vezes mais do que era. O fogo não os queimou, nem uma lã de suas vestes, as suas peles não foram queimadas, o fogo friava daqueles homens. Por quê? Agora eu te pergunto: por que, meu irmão, minha irmã? Porque eles se creram na palavra, eles se creram na mensagem e se tornaram homens e mulheres imunizados pela palavra de Deus, e o mal não tem poder sobre a sua vida. Aleluia! E a promessa dele que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. É você, irmão, teus filhos, tuas filhas. É você, irmão, teus filhos, tuas filhas, tua família. Porque eles estão embaixo de oração. E quando você está embaixo de oração, você está debaixo do sangue de Cristo, debaixo do sangue do Cordeiro. Por isso que nós cremos na mensagem da hora. O anjo de Malaquias 4, versículo 6. O anjo de Apocalipse capítulo 10, verso 7. Onde o Senhor tem prometido que nos últimos dias enviaria o seu mensageiro, o anjo do seu profeta, que restauraria a nossa fé. Ele quer restaurar o que havia se perdido, o batismo no Senhor Jesus Cristo, a Santa Ceia Bíblica, vestido com asas, o lava-pés. Ele quer restaurar, nos trazer a luz da palavra, converter nossos corações aos pais, com os pais, nossos pais apostólicos, os profetas. Há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Embora há muitos hoje no mundo afora, a trindade que veio de Roma, batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, a maioria das igrejas tem adotado isso, se tornaram filhas dela.
batismo no Pai, Filho e Espírito Santo, não é bíblico. Foi uma ordem dada em São Mateus 28, verso 19. Batizaram no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o Pai? Seu Pai tem nome. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo, seu ungido, em 3 manifestações. Aleluia! Como a lagartinha, ela tem 3 manifestações. Ela começa a comer aquelas folhinhas daquela pequena árvore. Ali ela faz o casulo. Daquele casulo ela sai o borboleta. Mas é um ser de 3 manifestações, para que você entenda o natural, o espiritual. A mesma lagarta, de lagarta ela se tornou um casulo, de um casulo ela sai uma linda borboleta. Olha como Deus é perfeito e se aperfeiçoa e se manifesta através da natureza, meu irmão. Veja aí, minha irmã. Pai, Senhor, Filho Jesus. Jesus diz: eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, verso 30. Ele nunca foi a segunda nem a terceira pessoa da Trindade. Ele diz: eu e o Pai somos um. Se vocês souberem essas coisas, bem-aventurados sois. Não é a teologia que vai te fazer você conhecer Deus, é a revelação. Certa vez Pedro diz, Jesus perguntou para ele: vós quem diz que eu sou? Um diz que eu sou Elias, profeta, ou João, e vós quem diz que eu sou? E veio a pergunta, e Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, aleluia. Que você possa dizer esta manhã, meu irmão, como Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E ele então olhou para Pedro, Jesus se virou para Pedro e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Zebedeu, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. Então Pedro não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estava no céu, vendo ele que Jesus era o único Deus. Amém. São João 10, verso 30, como estava dizendo: eu e o Pai somos um. São João 1, verso 17: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito está no seio do Pai. Esse fez conhecer quem é Jesus. Amém. Jesus, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluia! Esse mesmo Pai, Senhor, Filho, Jesus, não que seja 3, como se divide em 3 partes, mas um só. 3 manifestações. Eu tenho um corpo, eu tenho a alma, eu tenho um espírito, mas você me vê só eu, porque eu sou um. E 3 manifestações: homem, mulheres, de corpo e alma e espírito. E Deus procura tais que a sua dor de corpo e alma e espírito, uma rendição total a Deus. É onde Ele precisa na sua vida, meu irmão. É onde Ele precisa na sua vida, meu irmão. Gostaria de ler a mensagem, a palavra falada, o mensageiro de Deus. Aleluia.